Senhores telespectadores, estamos hoje na grande, na antiga, na gloriosa cidade do Porto. Bom, eu gostava mais de vir aqui num dia de sol, porque isto com sol é realmente mais bonito. Mas a força, a energia e a importância histórica do Porto, isso tanto se podem contar com chuva como com sol. Estou aqui no alto da Sé, chamavam isto o Morro da Pena Ventosa, está a catedral, vem ao fundo, e em frente da catedral está um cavaleiro de bronze, uma estátua com um cavaleiro. Este cavaleiro é o Vímara Peres. O Vímara Peres. Bom, quem diabo foi o Vímara Peres não se sabe bem. Olhem, numa crónica muito antiga, diz-se que um cavaleiro chamado Vímara Peres, no ano de 868, portanto, século IX, 868, tomou de Presúria o Porto. Bom, portanto, isto é um fidalgo lá dos cristãos do Norte, que chega aqui e toma isto de Presúria. Presúria é tomar conta, é apreender, agarrar. Não é conquistar. Conquistar é com combate, quem ganha fica dono, não. A presúria não é combate. A presúria é um homem que chega aqui e diz, agora isto é meu. Faz isso solenemente. A gente tem descrições, dizem que era com corno é de albende. Albende é a bandeira, lá está ele com a bandeira. O corno era uma trombeta em que ele anunciava, isto agora é meu. Mas isso quer dizer que a terra já tinha lá gente, senão ele não precisava de anunciar coisa nenhuma. Ele estava a proclamar porque havia lá quem ouvisse. Bom, quem estava já lá instalado eram os vizinhos, eram os moradores, enfim, os concelhos já que durante o período da ocupação dos mouros, os senhores visigodos tinham-se ido embora e eles tinham-se organizado e viviam por aqui. Mas agora de repente chegavam lá aqueles homens do Norte e diziam, isto é meu. Bom, e ficavam donos. E os outros, trabalhar para eles, tinham que os sustentar. Bom, é essa presúria, quer dizer, esse apoderamento violento das terras que cria uma das forças que é fundamental. Isto é fundamental para entender a história portuguesa do século XII, século XIII, século XIV, século XV. E geralmente não se fala nisso. É uma tensão muito grande entre os grandes e os pequenos. Os grandes são aqueles que vêm a cavalo e dizem, isto é meu. Os pequenos são os que já cá estavam, são os vizinhos, são os lavradores, são os artesãos, é a população dominada. Bom, que muitas vezes se revoltaram. Os pequenos revoltaram-se contra os grandes e disseram, não é nada, isto é nosso. Há até uma notícia dessa época, é em latim. Em latim, mas um latim que se entende. A notícia diz o seguinte, libertinos, quer dizer, os filhos dos escravos, arma sumentes, levantados em armas, contra proprios dominos, quer dizer, contra os seus próprios senhores. Crudeliter surrexerunt, revoltaram-se furiosamente. Portanto, uma revolta dos descendentes dos servos contra os seus senhores. Os senhores eram estes 6 cavaleiros, que diziam isto é meu. Os libertinos eram os que já cá estavam e diziam não, isto é nosso. É importante compreender isto para perceber a história de Portugal. Há uma tensão constante entre a população popular, o fundo hispano-romano, que já estava nas terras, e os reconquistadores, estes da Presúria, que vêm do Norte a dizer isto é meu. Esta é a origem da nobreza, mas é esta tensão constante entre uma classe que pretende ser dominante e uma classe que pretende não ser dominada, que explica a história de Portugal durante quase toda a nossa Idade Média. E é com isso
que se liga à Sé do Porto. Vem atrás de mim uma Sé com torres de um grande castelo. As torres são do castelo, tem ameias, aqui, tudo isto. Isto era uma fortaleza. Ora bem, fortaleza feita contra quem? Contra os mouros não, que naquela altura aqui já não havia mouros. Também não era nem contra o Reino de Leão, nem contra Castela, nem contra a Galiza. Aliás, nessa altura, enfim, éramos amigos dos galegos. Não, esta fortaleza, que é um verdadeiro castelo, é um castelo que tem uma Sé lá dentro, é feita contra os próprios moradores do Porto. Porque quando isto é feito pelo bispo Dom Hugo, já no século XII, começado na primeira década do século XII, entre 1110 e 1120, estavam a fazer isto. E nessa altura já havia Porto. E o Porto era poderoso. Aliás, basta olhar para estas torres enormes, quem é que pagou? Claro que foi a gente do Porto. As catedrais eram custeadas pelos fiéis da diocese. Portanto, é preciso uma terra já com muito dinheiro para fazer este gigantesco monumento. E nós sabemos quem é que mandou fazer esta fortaleza Sé. É um homem que tinha sido arcediago na Catedral de Compostela. Bom, arcediago era um cônego que tinha uns poderes. O arcediago ficava logo abaixo do deão. Portanto, era subordinado do bispo, mas era, enfim, uma grande figura dentro do clero. E este homem tinha sido arcediago na altura em que o arcebispo de Compostela foi atacado pela população, pelos burgueses, quiseram matá-lo. Ele teve que fugir da igreja disfarçado, acho que arranjou uns trajos assim de camponês, lá fugiu, conseguiu escapulir, mas ele sabia bem o perigo que é a luta da gente das cidades contra a tentativa, enfim, de domínio dos prelados. E esta Sé é feita para se defenderem realmente da gente do Porto, que era poderosa. Era poderosa e eu vou lá abaixo dizer-vos porquê. A importância comercial da cidade do Porto só começa a revelar-se depois do fim do século XI. Isto é simultânea com as cruzadas. É muito importante ligar a história do Porto à história das cruzadas. As pessoas julgam, há muita gente que pensa, bom, as cruzadas eram umas expedições militares, foi a primeira cruzada, depois, umas dezenas de anos depois, vai a segunda cruzada, depois terceira, quarta até a oitava cruzada. É uma visão errada. Desde a primeira cruzada, que é nos primeiros anos do século XII, até a última, há uma constante corrente de navios, de imigração, uma peregrinação em direção às frentes de guerra. A partir da primeira cruzada, este porto aqui do Rio Douro, praticamente todos os dias entravam navios que vinham lá dos países do norte, vinham do norte da França, vinham da Inglaterra, vinham da Alemanha, cruzados de cavaleiros que iam para a Terra Santa combater, ou de mercadores que iam levar-lhes mercadorias ou que iam levar-lhes armamento. Quer dizer, há uma linha demográfica constante, permanente, a partir da Europa e por mar até à Terra Santa. Ora, é preciso perceber que esses navios, nessa época, só navegavam de dia, navegavam por referências, ao longe, vinham um ponto, faziam o rumo até lá, depois outro ponto. Isso é que vem marcado nas cartas de marear. Portanto, à noite não navegavam. À noite precisavam de um sítio para se recolher e mais, um sítio para meter água, chamava-se a isso fazer a aguada.
Ora bem, onde é que aqui no Porto os navios podiam fazer a aguada? Eu estou precisamente, agora é que posso dizer, estou rigorosamente no sítio onde os navios que vinham do norte da Europa para a Terra Santa se abasteciam de água. Era aqui no centro deste largo, uma fonte, claro que isto agora é uma reconstrução, tem em cima este cubo, é uma estátua do escultor José Rodrigues, e acho que é uma estátua feliz, porque dá esta ideia, foi a força desta água que fez nascer o Porto, foi a força desta água que atirou com o Porto por essas ladeiras acima, chegou ao Morro da Penaventosa, irradiou à volta, e hoje toda esta região é uma imensa cidade. Tudo nasceu em torno desta fonte. Aqui podia-se escrever com toda a verdade. Aqui nasceu o Porto. Porque compreendem, onde o navio parava para fazer aguada, demorava muito tempo, nessa altura não havia bombas, não. Eram os marinheiros que vinham com barris aos ombros, enchiam o barril, metiam-se no barco, levavam para o seu navio, voltavam, e à volta vinha muita gente, vinham os mercadores que lhe queriam vender alimentos, pão fresco, carne. Era muito importante a carne, porque aqui no Porto havia nessa altura muita carne. Esses montes à volta tinham gado bravo, que eles podiam abater, meter em barricas com sal, e era essa carne que servia de abastecimento aos navios que iam até para a Terra Santa. Isso dá origem, como sabem, a uma coisa. Há uma parte da res que não se pode meter na barrica, que são as entranhas. Isso deu as tripas à moda do Porto. É costume dizer-se que foi na expedição de Ceuta, isso é uma treta. Isto vem do tempo das Cruzadas, porque isto era o sítio ideal para abastecer de carne. A carne era muita e era barata, o sal era muito, vinha de Aveiro e era do melhor do mundo, e aqui havia muita madeira para fazer os tonéis, e havia os tanoeiros. O tanoeiro foi sempre uma das principais profissões do artesanato portuense. Faziam as grandes pipas onde se metia a carne que abasteciam as cruzadas. Ora bem, nascia primeiro um bairro certamente de casebres, depois uma aldeia, a seguir uma vila, e depois esta poderosa cidade que hoje é o Porto. É claro, esses navios compravam, vendiam e tinham de pagar. Tinham de pagar porque desde o princípio da monarquia que os navios pagam um certo tributo pelo comércio que fazem. E a certa altura é necessário arranjar casas onde se vai pagar o tributo. É essas casas que se chamam as alfândegas. Aqui no Porto há uma alfândega velha e uma alfândega nova. Vamos agora visitar a alfândega velha para acabar na alfândega nova. Eu estou agora dentro da alfândega velha. Como poderão ver, as paredes ainda estão todas de pé, mas é claro, isto com o tempo levou muita volta, muita transformação, e ultimamente é que a tem restaurado. Junto de mim está uma maquete de como ela seria quando foi construída no século XIV. Isto foi mandado fazer em 1325 pelo rei Dom Afonso IV. Para mim, é a mais antiga alfândega, assim construída de propósito para esse efeito, que eu conheço em Portugal. Eu bem sei que os serviços das alfândegas dizem sempre que já no tempo de Dom Afonso Henriques havia alfândega. É preciso não confundir alfândegas com impostos. Claro que o comércio sempre pagou impostos. Sempre se pagaram, muitas vezes, há muito tempo se pagaram portagens, as mercadorias importadas pagavam um tempo em todos os forais, desde o princípio da monarquia, vem quanto é que pagava isto e aquilo e aquilo outro, eram as receitas da coroa, claro. Agora,
pagamento de impostos é uma coisa, e edifícios onde se procedia à recepção das mercadorias e ao pagamento das alfândegas é outra coisa. E a mais antiga que eu conheço é realmente esta, que é mandada construir em 1325 pelo rei Dom Afonso IV. Porquê? Porque realmente esse movimento de que eu lhes falava há pouco, de navios que vinham do norte da Europa e iam para o Mediterrâneo, ou vinham no Mediterrâneo e iam para o norte da Europa, e que entravam aqui no estuário e que aqui se abasteciam de carne e que aqui depois começaram também a carregar, isto é exatamente aí pelo século XIV, começam a levar ricos produtos que os lavadores começaram a ter, que era o azeite que havia aqui era do melhor da Europa, e que era um vinho, bom vinho, e também levavam muito sal, um rico sal que havia aqui nas marinhas de Aveiro. Portanto, este porto tornou-se um porto muito importante, porque é claro, os navios em troca daquilo que levavam, deixavam muita coisa, e os navios sobretudo traziam os produtos manufaturados, os tecidos de qualidade, as sedas, as pratas, as armas, os móveis, tudo quanto implicava já um trabalho mais aperfeiçoado, vinha de fora. Nós importávamos muita coisa, mas já exportávamos também muita coisa. Bom, e é esse imenso movimento que provoca a construção de uma alfândega. No Porto, já no século XIV, é uma muito importante cidade comercial. Depois, no século XV e XVI, ainda é mais importante. Sai daqui muita gente que vai para a Índia, sai muita gente que vai para o Brasil. O Porto é o principal sítio de saída de imigrantes portugueses que vão a trabalhar por esse mundo. Depois, no século XVII, o Douro é ainda mais importante, por causa do vinho do Porto. As guerras europeias levaram os ingleses a descobrir que este vinho não era nada pior que o vinho francês. E então, desde que juntassem uma certa quantidade de aguardente para ele aguentar a travessia do mar, chamava-se isso o benefício, então, e assim surge o vinho do Porto, que no século XVII e XVIII faz do Porto esta grande cidade que agora é. Tudo isso é uma história contínua em que o Porto vai sendo sempre cada vez mais importante, e a alfândega cada vez mais importante. Tão importante que quando se chega ao século XIX, este velho edifício já não chega, já não serve. Agora, há uma coisa para compreenderem até que ponto o estuário do Douro era importante como estação comercial, que ia-lhes mostrar uma coisa que é uma descoberta feita há pouco tempo. Venham ver comigo. Esta alfândega velha é mandada construir em 1325, portanto no século XIV. Ora bem, 1000 anos antes, no século IV, portanto na época romana, já no fim da época romana, neste mesmo sítio, imaginem, é o mosaico romano, porque por debaixo deste sítio, onde depois foi construída a alfândega, já tinha existido um grande palácio romano. Um palácio que, aliás, era muito maior do que depois foi o edifício da alfândega. A existência de um grande edifício romano, que não sabemos bem para que seria, mas com certeza estava ligado a atividades comerciais. Os romanos eram um povo muito pragmático, instalavam-se só onde podiam fazer grandes negócios ou onde podiam ter uma importância estratégica, mas não era o caso, porque isto não é um edifício militar. Isto é uma grande residência, era enorme, era mais do dobro do Paço da Alfândega. Isto que estão a ver é uma reconstrução muito minuciosa, muito exata do que apareceu aqui, mais ou menos àquela altura. Na outra sala onde estivemos há bocadinho, está por debaixo também um mosaico enorme, e esse interessantíssimo, porque à volta tem cordas, fazem lembrar o Manuelino, mas também são do século IV, depois de Cristo, portanto, de há 1000 anos.
Isso quer dizer que há 1600 anos, já esta ribeira do Porto era uma região extremamente importante. A grande povoação romana do século IV era junto do rio, o que se compreende, porque era aqui que os navios paravam, quando no século XII se vem a fazer a catedral lá no Morro da Penha Ventosa, é porque a catedral não quer ficar aberta ao rio. Devo dizer que aqui, esta alfândega também está mesmo junto do rio. Quem chegar à porta vê que a 2 passos eles podiam carregar as mercadorias. Estamos aqui em plena Idade Média, século XIV. Há até uma lenda de que aqui nasceu o infante Dom Henrique, por isso chamam hoje a Casa do Infante. Eu devo dizer sinceramente que não conheço nenhum documento que diga isso, nenhum. Conheço documentos que dizem que o infante Dom Henrique foi batizado no Porto. Dom João I era um político muito sagaz, muito esperto, e ele bem sabia que esta gente do Porto não admitia, não queria que os fidalgos, e a corte estava sempre acompanhada pela fidalguia. Portanto, imaginar uma estadia da nobreza que acompanhava o rei e da corte durante longo tempo aqui no coração do Porto é não conhecer a própria alma do Porto. Creio que sim, que o infante deve ter nascido muito perto do Porto, talvez em Lessa do Balio, porque aí sim instalavam-se os reis, aquilo era da ordem do hospital e, portanto, em parte era o rei que mandava ali, e que se batizou aqui. É verdade que aqui nos arquivos do Porto há 4 documentos que comprovam que o batizado do grande infante navegador foi na cidade do Porto. Não há probabilidade nenhuma de que nesta casa tenha nascido o infante Dom Henrique. Bom, esta alfândega serviu no século XV, XVI, XVII, XVIII. No século XIX altera-se completamente a Europa, vem a Revolução Industrial. Uma tonelada que antigamente se exportava num pequeno barco, agora há grandes navios que levam milhares de toneladas e, portanto, o edifício envelheceu, deixou de servir e foi preciso fazer uma alfândega nova. Vamos ver agora o que é alfândega nova. Vimos a maquete da alfândega do século XIV e agora estamos a ver a maquete da alfândega do século XIX. Portanto, entre estes 2 edifícios há 500 anos de diferença. E vieram fazer a nova alfândega em Miragaia. Miragaia era um arealzinho que durante muito tempo tinha servido de estaleiro para fazer navios, de onde se avistava o velho Castelo de Gaia. É um sítio muito bonito. Foi mandado a construir em 1859. É no tempo do Fontes Pereira de Melo. A história portuguesa, depois da Revolução Liberal até 1850, é muito agitado, é um tumulto. Os cartistas contra os setembristas, o inferno. Mas, realmente, cerca de 1850, há uma revolução, olhem, aqui no Porto, e os portugueses convencem-se disto. É preciso darem-se todas as mãos para isto andar para a frente. E uma das grandes figuras dessa política de melhoramentos materiais, de progressos verdadeiros, é Fontes Pereira de Melo. É ele quem manda construir a alfândega nova. Isto prestou grandes serviços, isto esteve todo o século XIX, teve todo o século XX, até que, realmente, com a unificação dos países da Europa, as alfândegas perderam uma grande parte das suas antigas funções. Claro que passaram a ter outras. Bom, mas o edifício deixou de ser útil para isso e passou a ser dedicado a atividades culturais. Tem grandes salas de congressos, a documentação alfandegária foi toda classificada e arrumada, está aí numa grande biblioteca, e até fizeram um museu. E vamos até lá.
Está aqui instalado um Museu dos Transportes, que funciona desde o ano 2000, e agora abriu recentemente uma exposição sobre as alfândegas. É a única exposição sobre este assunto que existe em Portugal. E tem muitas curiosidades. Tem, por exemplo, ali os cofres. Há ali cofres medievais, em que se guardava o dinheiro. Eram cofres fechados a 7 chaves, com mecanismos complicadíssimos para abrir, que são prodígios de engenharia. Bom, há aqui os fardamentos dos guardas, há todas as curiosidades ligadas à história das alfândegas e até à história do contrabando. O que vem aqui junto de mim parece que é uma viola, até tem cordas. Bom, é claro, a viola é. O que tem ali é muito escondido, uma rolhazita, porque a viola por dentro é impermeável, tem pele e é cheia de azeite. Era uma maneira de contrabandear o azeite. De qualquer maneira, esta exposição de alfândegas é realmente uma boa forma de meditar sobre o passado da economia portuguesa. É claro, e não há país sem economia. Os primeiros impostos, os primeiros forais, toda a nossa evolução ao longo destes séculos até chegarmos ao nosso tempo. É por isso uma exposição que eu recomendo aos senhores telespectadores, e a última imagem que vou dar é da padroeira das alfândegas. Não imaginam quem é a padroeira. É Nossa Senhora da Atalaia. É importante saber o que quer dizer atalaia. Atalaia é guarda. Estar de atalaia é estar a vigiar. Portanto, atalaia é um guarda, um sentinela. Senhora da Atalaia, porquê? Porque era pelos portos, era muitas vezes nos navios, até com os ratos, que vinham as epidemias de peste. E, portanto, a alfândega também, por vezes, importava a peste. Então, os homens das alfândegas encomendaram-se à Senhora da Atalaia para que ela não deixasse a peste chegar a Portugal. O culto começou em 1507, na altura em que houve uma terrível epidemia de peste em Lisboa, matou milhares e milhares de pessoas, e então eles dirigiram-se a uma imagem de uma Senhora da Atalaia, que ainda hoje existe, era a aldeia galega, hoje chama-se o Montijo, e foram lá rezar para que aquela senhora guardasse as nossas alfândegas e não deixasse entrar a peste. A verdade é que realmente a peste acabou, todas acabam, mas é esta a história da Senhora da Atalaia, que continua aqui a presidir a este museu, porque também hoje essa Atalaia é uma peça de museu.